Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você também pode assistir o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv para assistir no seu computador, celular e tablet. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu iPhone e Android e converte logo esse aparelho aí, meu irmão. Vão te ligar, ele vai falar em línguas estranhas de tão bom que é. Tem conteúdo da TV Boas Novas ao vivo, on demand, tem bem as rádios para você escutar ao vivo, Rádio Boas Novas. Olha, um dos melhores aplicativos que eu já vi e recomendo para você. Baixe hoje mesmo e também você pode ficar por dentro do nosso debate que estamos fazendo agora sobre a série de grandes reis de Israel. Nós já fizemos sobre Saul, fizemos também sobre Davi, agora estamos falando do filho de Davi, de Salomão. Ele mais ou menos assumiu o terceiro rei de Israel, assumiu mais ou menos com uns 20 anos de idade e ele era tão sábio, tão inteligente, que 3 séculos depois da sua morte, usava-se a expressão justiça de Salomão para rotular julgamentos imparciais. Então, justiça de Salomão era dado para o julgamento com imparcialidade, tamanha a sabedoria e imparcialidade no momento de julgar. Nós vamos falar um pouco sobre a pessoa de Salomão, vamos falar um pouco também sobre a transição de pai para filho. Essa foi a primeira transição pacífica de reinado. O primeiro foi meio complicado, Saul queria matar Davi, ele teve que fugir, esperou Saul morrer para voltar, o filho Saul ainda estava no poder, foi meio complicado, mas nós vamos falar um pouco sobre a vida dele, tudo aquilo que ele viveu e, claro, fazer aplicações para os dias de hoje. O que nós aprendemos com a história desse grande rei, da sua grande sabedoria, mas também dos grandes erros que ele cometeu. Para falar um pouco sobre Salomão, recebo ele que é pastor da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, também é músico, pastor Alexandre Pilar. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Bom estar aqui com vocês de novo, André. Tem um tempo que eu não venho. Vai ser um tema bacana. Acho que Salomão, ele faz parte de um período muito importante da história de Israel, que nos influencia até hoje. Então, é muito interessante estar aqui falando sobre Uma pergunta aqui, pastor Alexandre. Acho que a pessoa não conhece muito a Salomão, a sua história. Falou assim, Miki, por que quando alguém está bonito ou muito chique, sempre fala assim, nem Salomão com toda a sua glória? A gente vai falar por quê? Ele gostava de ouro, gostava de negócio adornado. Também recebo ele que é pastor da Igreja Batista de Piedade, pastor Sidney Silva. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu agradeço o convite mais uma vez. Eu acho que vai ser muito bom a gente rever, não só esses chavões aí utilizados, né? Como esse todo mundo já falou, nem Salomão, já usou esse verdade. Aí, né? Então, e outras coisas muito interessantes também na vida de Salomão, a continuidade do reinado, a aplicação, como você falou, para os nossos dias vai ser muito bacana. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor da Igreja da Cidade, pastor Moisés Ambrosio. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral mais uma vez. André, mais uma vez estamos aqui juntos, sempre o pessoal trabalhar sobre Salomão e não podemos esquecer o lado polêmico também, né? Uhum. Salomão tinha um bocado de mulheres, em torno de 700 mulheres aí. Acende uma luzinha aí para muita gente aí, né, sobre esse assunto. Mas é um assunto interessante e gostou da gente debater, conversar um pouco. Bem-vindo, pastor. Também recebe ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, no Rio de Janeiro, pastor Silas Cavalcante. Bem-vindo, pastor. Obrigado, André. Um prazer mais uma vez retornar a esse programa, esse fórum de debate, com esse personagem tão controverso que é o rei Salomão, que traz na sua história, na sua trajetória, aspecto de sabedoria, mas também atos que contradiz a própria palavra de Deus. Então acho que é importante nós falarmos sobre Salomão, e a Bíblia é bom por isso, que a Bíblia é o único livro que não oculta o erro dos seus personagens, mostrando que a Bíblia é justa nesse aspecto. Isso foi até abordado, como estamos fazendo essa série, falamos sobre Davi e gravamos o programa há tempos atrás, e o pessoal já assistiu aí. E é interessante que Davi é um homem segundo o coração de Deus, e a Bíblia ela rasga elogios, mas também ela abre a vida de Davi e conta erros, coisas escabrosas que a gente fala, como é que pode um homem que Deus julga segundo o coração dele fazer tais coisas? A Bíblia é interessante por causa disso. Ela abre e vê, assim como as nossas vidas também. E acho que hoje nós vamos aprender um pouco também muito com Salomão e aplicar aquilo na nossa vida, nos nossos erros e como nós podemos também repará-los, que isso talvez foi um dos maiores ganhos de Davi. Ele era um homem que errou muito, mas ninguém se arrependia tão rápido, com tanta consciência, como Davi fazia. Será que Salomão era um pouco assim também? Nós vamos debater no programa de hoje. Deixa eu iniciar falando um pouco sobre a questão ainda cronológica do reinado. Nós falamos um pouco até sobre a transição dos juízes, ou da época talvez com uma certa anarquia que existia antes de ser escolhido um rei. E aí Saul, no momento de transição, esperava que seu filho fosse, mas Deus já havia escolhido Davi como tal. Então houve uma transição bastante conturbada de Saul para Davi. Porém, de Davi para Salomão foi algo até, embora o filho primogênito de
de Davi também ansiava pela posição de rei, mas me parece algo bem mais calmo e tranquilo e pacífico. Então vamos dizer que Israel experimentou talvez a sua primeira transição pacífica de liderança. Eu quero talvez levantar isso para a gente trazer já para uma aplicação do dia a dia. Qual a importância vamos lá, a nível de governamental, a nível principalmente eclesiástico, de liderança eclesiástica, de experimentarmos transições pacíficas, transições tranquilas, sem muita guerra, porque às vezes a gente vê em algumas estruturas complicações no momento de haver transição, do tempo de ver transição, e é interessante que quando a gente vê algumas situações de Davi para Salomão, muitas das coisas que Salomão é conhecido até hoje, por exemplo, a construção do templo, não foi um sonho, uma proposta do Salomão, era um sonho, uma proposta de Davi, que Deus falou, não vai ser porque você está com as mãos sujas de sangue, vai ser o seu filho. É até interessante, porque a gente imagina que, no debate de Saul para Davi, a gente falou um pouco sobre isso, sobre o tempo de transição, e falamos que não necessariamente é só unção, um está ungido, o outro não é só isso. Eu entendo que Davi e Salomão eram dois ungidos de Deus, mas é muito questão de visão também. Um já tem visão para o futuro, porém, é interessante porque Davi tinha essa visão, mas Deus falou, mesmo você tendo a visão, quem vai fazer tudo isso é o seu filho Salomão. É interessante, qual a importância de transições pacíficas para estruturas, principalmente hoje? O projeto sucessório é importante, essa constância de troca de liderança é importante. Mas Adonias, que era o filho primogênito de Davi, em determinado momento tentou, e pela lei ele era o primogênito, só que a Bíblia diz que Deus amou a Salomão. E Deus já tinha falado com Davi que quem deveria suceder a ele era Salomão. Mas em determinado momento tentaram dar um golpe de Estado ali, e o profeta Natan, junto com Batseba, eles foram até Davi e recorreram, e Salomão assumiu o trono. E logo que Salomão assumiu, eu não vejo uma sucessão muito pacífica, porque Salomão... Mas comparado com a de Saul, Davi comparado, porque ele matou, né, os insurgentes, ele foi lá e matou. Todos aqueles que eram contraditórios ao seu governo, ele matou. Ou seja, ele logo que assumiu o poder, e o poder às vezes traz essa questão da transformação, tem um ditado que diz que é conhecer uma pessoa, dê poder para ela, e Salomão, ele tomou esse governo, também usou um pouquinho de força. E acabou também trazendo essa questão de gostar do poder. Mas toda a sucessão, a gente vive um regime democrático no Brasil, mas que, de qualquer forma, quem for suceder, nós estamos agora num ano de eleição, sempre há a questão da pessoa querer perpetuar-se no poder. Nós pertencemos à convenção, à CGADB, e nós temos um presidente que está lá há mais de 20 anos. Isso não é bom. Há de ter a sucessão para que ideias, projetos novos também cheguem a esse sistema de governo. E Salomão sucedeu o seu pai, e é engraçado que Salomão ele vem da parte obscura de Davi. Ele é filho de Batseba, que é fruto de um adultério, fruto de um pecado. Mas acho que demonstra aí também, acho bonito nesse aspecto, para trazer para o dia de hoje, é que quando Deus tem um projeto na nossa vida, ainda que o inimigo se levante, ainda que alguém tente impedir esse projeto, Deus, o querer de Deus prevalece acima de tudo. Então, Adonias tentou tirar o reinado de Salomão, mas a vontade de Deus, a soberania de Deus prevaleceu sobre Salomão, e ali Salomão assumiu esse reinado. Mas de novo, o reinado de Salomão é um reinado profícuo, é um reinado de grande prosperidade, mas é um reinado também de grandes controvérsias, e tenho certeza que os pastores aqui juntos vão falar mais um pouquinho sobre isso. Nessa passagem do reinado de Davi para Salomão, a gente vê uma coisa interessante para o dia de hoje, né? Aparentemente, parece que Davi não cuidou dessa passagem, apesar dele Deus ter falado para ele sobre Salomão, mas a gente observa, Davi não se preocupou em falar sobre Salomão. Parece que Davi tinha assim, uma certeza que Salomão, pela palavra, de que ele seria o sucessor dele, que Davi ficou assim, meio que acontece às vezes hoje, né? Alguns ministérios, às vezes, se antecipam, quando não sabe se o sucessor, principalmente quando é da parentela, toma a iniciativa de fazer a coisa mais rápido, mesmo não sabendo se isso é de Deus, e às vezes acontece ao contrário, como aconteceu com Davi. Por isso que Adonias se levantou ali, procurou Batseba. Houve uma brecha, né? Exatamente. Por quê? Porque mesmo ele sabendo que o filho ia suceder ele ficou quieto. Aparentemente, se você observar, ele não tomou nenhuma iniciativa, só tomou quando Batseba chamou ele, disse, olha, estão fazendo, aí ele arrumou um jeitinho na festa ali, ungir para dizer para todo mundo, olha, esse aí é a pessoa toda. Eu não sei se aí houve um atraso
né, exagerado de Davi em se posicionar e abriu uma brecha para que pudesse levantar alguém, né? Aí é uma questão que a gente leva um debate. Houve um atraso de Davi, Deus falou para ele e ele se acomodou, ou ele esperou em Deus o momento certo, mesmo aparentemente se levantando alguém querendo tomar o trono, mas aquilo estava tudo dentro dos projetos de Deus, estava aqui, ele soube esperar o tempo para anunciar o filho como rei. Se você né? me permite fazer uma colocação em cima do que os irmãos colocaram, eu sei que a gente tem que entrar um pouco dentro da história, mais uma vez, de Salomão, e a historiografia vai ajudar a gente nisso, mas só aplicando um pouco mais, um dos nossos maiores problemas é exatamente essa passagem, a delegação de autoridade, a preparação de novos líderes, né? No exemplo de Salomão, seja pelo que o irmão falou, da distração, talvez, de Davi, ou da maneira como foi tomada a passagem, a gente reflete sobre uma necessidade que a gente tem muito grande de nossas igrejas, de nossas lideranças aprenderem a delegar e a preparar pessoas que num processo seguinte possam estar realmente em condições de assumir papéis de liderança. Isso é um gap, né? uma lacuna muito séria nas nossas igrejas. Eu acho que essa transição, assim, o momento de Salomão tem dois tópicos, assim, dois momentos muito interessantes. O momento que ele é sucessor e o momento que ele prepara sucessor. Você é o melhor preparador de sucessor também, né? Eu acho que ele foi melhor preparado para sucessor, embora tivesse os problemas, do que o sucessor que ele gerou. Porque eu acho que o grande aprendizado para a gente está justamente na figura de Roboão. Porque se a gente analisar, ele não preparou Roboão, até porque ele estava num final de mandato terrível. O jugo dele já era pesado, o filho, quando assume, diz que vai dobrar ainda o jugo, e por causa de uma falta de preparo, Jael colhe até hoje o fruto de uma disseminação do seu povo, porque as heranças que nós temos hoje, elas são muito mais judaicas do que de um Israel total. Porque, se a gente analisar, Israel divide com Roboão. Jeroboão vem, há uma confusão generalizada, e o fruto dessa má sucessão pós-Salomão são os cativeiros sírio-babilônico e babilônico, que disseminou a identidade de Israel como um todo, e o que a gente tem hoje muito é uma cultura judaica, às vezes maior do que a cultura israelita. Se a gente analisar o que a gente tem de herança de Israel hoje, ela é muito mais fruto do judaísmo do que de uma visão muito mais da casa de Efraim e da casa de Judá juntas. Então, assim, como é perigoso esse momento de transição. Como Salomão não prepara bem. Eu acho que Davi, toda transição é difícil, André. Se a gente tiver uma visão muito do Primeiro Testamento acerca de sucessão, a gente pode ter ministérios nepotistas. Porque se a gente tem uma cabeça no Velho Testamento, a gente vai ver só de pai para filho. E Jesus diz também que a gente precisa ter discípulos que são filhos espirituais. Agora eu pergunto aqui, pensa em nós. A gente tem um filho, e a gente sabe que o nosso filho não está preparado, e o nosso discípulo é mais preparado que ele. Quantas igrejas hoje optaram escolher o que Deus queria? Uma coisa bem interessante já nessa linhagem de rei Israel, já que a gente está falando um pouco sobre essa questão de sucessão, eu vejo Deus fazendo duas intervenções que é até estranho para a gente. Vamos lá, tudo bem, o povo queria um rei, escolheu Saul, não era vontade de Deus, mas acho que nós até debatemos isso ontem. Num segundo momento, Deus manda o profeta ungir Davi. Parece que na cabeça de Deus ele já pensava em levantar um rei, porque era uma necessidade geográfica e geopolítica, porque outras pessoas tinham reis e estavam com milícias e poder bélico, então era quase que óbvio que deveria se ter algum tipo de liderança unificada, só que o povo não sabe esperar, tempo de Deus. Essa é uma lição muito grande, quando escolhem Saul e logo depois Deus, não, vou ungir isso aqui, porque esse é o meu rei que eu já estava pensando fazer. E é interessante que de primeira já se quebra essa coisa, porque rei a gente subentende que é pai para filho. E já a primeira transição de Deus já fala, não quero pai para filho, eu quero Davi. E aí Davi tem o seu filho primogênito, que seria, talvez, aí o que se espera. Deus fala, não, também não quero esse. Eu quero, talvez, o fruto de um pecado, vou trazer a maldição dele virar a bênção, e eu vou querer Salomão ao invés do filho primogênito de Davi. Ele quebra tudo de começo e é interessante, às vezes a gente pergunta, por que Deus talvez não faz isso hoje em dia também, em algumas situações que a gente acha que deve se fazer? Será que nós temos que esperar um pouco mais? Falamos um pouco também. É rebelião de quando uma liderança
já imposta. Talvez ele não é o teto ainda, não é o líder principal, mas ele já está como liderança. Deve ele continuar trabalhando como líder, como ascensão, ou esperar fugir, fazer como Davi? Vou esperar morrer, passar o tempo dele para eu voltar. A rebelião é de quem está em cima ou de quem está embaixo? É um tema muito interessante que nós debatemos no último e acho que se levanta hoje também porque temos questões diferentes, tanto na sucessão de Davi para Salomão e de Salomão para o filho dele. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta entrando mais na vida de Salomão, que foi um reinado mais de paz. O pai dele fazia guerra, era um bom guerreiro. Ele já não fazia boas alianças, era mais sábio, fazia trocas e tudo mais. Foi bom isso para Israel. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.